Quando a gente pensa no apóstolo Paulo, a imagem que vem à mente é de um missionário incansável, sempre viajando, fundando igrejas. Mas e se eu te disser que algumas das suas ideias mais transformadoras não surgiram em liberdade, mas sim acorrentado numa cela? Hoje a gente vai descobrir como a prisão se tornou o púlpito de Paulo. E isso já nos joga direto numa questão que parece um verdadeiro paradoxo, né? Como é que a restrição máxima de uma prisão pôde se transformar numa plataforma tão poderosa para a missão de Paulo? A resposta para essa pergunta, olha, revela o coração da teologia e da força dele. Paulo se descrevia de um jeito muito específico, um embaixador em cadeias. Esse título, por si só, já é uma pista e tanto sobre a perspectiva única que ele tinha do sofrimento e do propósito divino por trás de tudo. E não pensem que foi um período improdutivo, viu? Muito pelo contrário. Pelo menos 5 livros do Novo Testamento, incluindo cartas importantíssimas como Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, nasceram justamente nesse tempo de prisão. A cela virou literalmente o escritório dele. Ok, então vamos mergulhar nisso. A primeira grande chave para a gente entender a mentalidade do Paulo está no jeito como ele se descreve. E a distinção que ele faz, essa é fundamental. E aqui está o ponto. Que contraste impressionante. Em nenhum momento o Paulo se identifica como um prisioneiro de Roma ou do imperador Nero. Ele se define especificamente como um prisioneiro de Cristo Jesus. Isso muda tudo. Ele não se enxergava como uma vítima do império, mas como alguém cuja condição era uma consequência direta da sua obediência a Deus. A gente vê isso preto no branco, aqui em Éfesos. Ele amarra a prisão dele diretamente à sua missão com os gentios. As correntes não eram um acidente de percurso, elas eram parte integral do seu chamado divino. E essa escolha de palavras, olha, é totalmente intencional. No grego original, a palavra é desmios. Ao usá-la, Paulo não está se lamentando como uma vítima do acaso. Ele está se posicionando como alguém no ministério ativo, cuja prisão era um desdobramento do seu chamado. Tá, mas por que essa distinção era tão crucial assim? Isso não era só um jogo de palavras. De jeito nenhum. Havia uma estratégia teológica muito poderosa por trás dessa identidade. Vamos ver os 3 motivos principais. Primeiro, a prisão dele legitimava o sofrimento pelo evangelho. Era a prova do custo real de ser um discípulo, e isso inspirava os outros. Segundo, ele usou a prisão como uma ferramenta estratégica, seja para persuadir Filemão ou para validar a sua mensagem. E terceiro, ele personificou a teologia da cruz, mostrando que o evangelho avança na fraqueza, não na força humana. Aí surge aquela pergunta natural, né? Onde exatamente tudo isso aconteceu? As cartas não dão endereço, mas elas oferecem pistas bem convincentes que apontam para um lugar bem específico. As evidências mais fortes que a gente encontra na carta aos Filipenses sugerem que ele estava preso em Roma. Pensa bem, ele menciona que o evangelho ficou conhecido por toda a guarda pretoriana, a tropa de elite romana, e ainda manda saudações dos crentes da casa de César. Isso o coloca no coração do poder imperial, provando que nem mesmo o centro do império podia calar sua mensagem. E tudo isso ilustra de uma forma assim brilhante aquele princípio central que Paulo viveu na pele. O paradoxo de que a força divina se manifesta e se aperfeiçoa justamente na fraqueza humana. A experiência de Paulo na prisão é, na verdade, a aplicação prática do seu próprio ensino. Como está escrito em 2 Coríntios, as correntes dele não foram um obstáculo de jeito nenhum. Elas se tornaram a plataforma para que a graça e o poder de Deus fossem vistos com ainda mais clareza. No fim das contas, Paulo ressignificou o seu sofrimento. Ele não o viu como um fracasso, mas como um sinal de fidelidade. A prisão virou um palco para a soberania de Deus, provando que o evangelho avança mesmo nas piores condições possíveis. A história de Paulo é fascinante, sem dúvida. Mas o que ela significa para nós hoje? Como é que esse exemplo de séculos atrás pode nos ajudar a encarar os nossos próprios desafios? Isso nos deixa com uma pergunta importante. Como podemos enxergar propósito no meio das nossas próprias prisões? De que forma a gente pode ressignificar os nossos desafios olhando pelo exemplo de Paulo? É uma tarefa difícil, claro que é, mas que tem o poder de transformar completamente a nossa perspectiva. A mensagem de Paulo viajou muito além dos muros daquela prisão. Se esta análise sobre a perspectiva dele inspirou de alguma forma, ajude essa ideia a viajar ainda mais longe. Curta e compartilhe para que outras pessoas também possam encontrar força na fraqueza. Obrigado por nos acompanhar.